Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Sejam bem-vindos ao 12 em Campo. Inscrevam-se aqui no canal e bora falar de Corinthians. Timão que entra em campo hoje, 9h30 da noite, para enfrentar o América de Cali, time colombiano. Na primeira partida empatamos lá em 1-1, foi um bom resultado para o Corinthians fora de casa, mas tem esse jogo de volta que é de suma importância para o Timão. Né? Por que suma importância? Porque o Corinthians é o terceiro colocado do grupo, tem 4 pontos ganhos, né? Tem um empate, uma vitória e uma derrota. O América de Cali tem 5 pontos. Né? O líder é o Huracan, que enfrenta o Racing do Uruguai. O Racing já praticamente eliminado, né? É muito difícil o Racing conseguir até um segundo lugar. Então a briga está ali entre Huracan, América de Cali e Corinthians. O Corinthians vencendo o América de Cali ultrapassa o time colombiano, indo a 7 pontos. E aí, claro, vai que, né, o Racing, que enfrenta o Huracan hoje também, arranca um empatezinho, já seria um negócio legal para o Corinthians, mas não dá para contar com os outros, né? Tem que fazer a parte dele. O Corinthians precisa vencer a equipe do América no jogo de hoje. Claro que o América é um time bem arrumadinho, mas não é um adversário dos mais difíceis. Tem o Quinteiros, né, que é um excelente jogador, um cara de muita qualidade. Esse tem que ficar atento a ele, tem que tomar cuidado. É o melhor jogador da equipe, mas, enfim, não é um time também tão assustador assim. Corinthians jogando em casa tem a força da torcida, teremos mais de 40 mil torcedores, e o time tem tudo, né, para conseguir esse bom resultado. O Dorival Júnior finalizou a preparação ontem, só não conta com o Gustavo Henrique, que passou por cirurgia, e o Garro, que ainda se recupera, né, do problema no joelho, já entregue ao departamento físico ali, começando a fazer trabalhos mais específicos. Então, restante do elenco totalmente à disposição. E a pergunta, o Dorival vai mandar a campo quem? A tendência é que ele mande um time para garantir a classificação. A tendência. Mas também temos que entender que o Dorival vem tentando rodar todo o elenco e colocar em campo os jogadores que estejam menos desgastados fisicamente. E aí pode entrar o Coronado como titular, você pode entrar com o Charles como titular, com o Maicon como titular. E aí eu não estou dizendo que é uma preferência minha, estou dizendo que é o que o Dorival fez contra o Novo Horizontino e pode fazer contra a equipe do América de Cali. Tá? Então, são várias as possibilidades para essa equipe hoje à noite. Evidentemente, tem pré-jogo aqui às 8 horas e eu vou passar a escalação oficial para você que me acompanha aqui no 12 em Campo. Claro, conto com a sua audiência. Então, é uma partida para o Corinthians que não dá para correr riscos. O Corinthians tem que ter aquilo que o Dorival quer hoje. Um time que marque saída de bola, que pressione com linhas altas, que não deixe o adversário pensar muito. O Corinthians tem que ser dominante e não dominado, né? É um time que tem que impor um ritmo forte de jogo, principalmente jogando em casa. Lembrando que o Corinthians faz os 2 últimos jogos desta fase fora de casa, contra o Racing no Uruguai, jogará fora, e contra o Huracan, jogará na Argentina. Então hoje é fundamental, é primordial que o Corinthians consiga aí um bom resultado para ir para o Uruguai, né, que é o Racing, o próximo jogo, de forma mais tranquila. O Corinthians vai fechar sua participação na primeira fase contra o Huracan lá na Argentina. Então, bora ficar de olho nessa escalação às 8 da noite? E agora a gente vai falar sobre o mercado da bola do Timão. Muito bem, meus amigos. Mercado da bola do Corinthians. Muita gente cheio de expectativa. Vai trazer selecionável, vai trazer jogador de medalhão. Não vai. Vamos ser sinceros, não vai. Né? De contas reprovadas. O presidente passando por 3, 4, 5, 6, 10 processos de impeachment. Né? Todo dia pinta um impeachment aí, todo dia tem um problema. Ontem, né, os Gaviões da Fiel, que davam o maior apoio ao presidente Augusto Melo,
declararam que não vão se opor a nenhum tipo de processo de impeachment, de protestos, enfim, nada. Porque eles querem transparência, eles querem que as coisas sejam esclarecidas e que ainda não foram. Ontem o presidente Augusto Melo reuniu alguns jornalistas, muito restrito esse papo, e bateu um papo lá, conversou com esses jornalistas aí falando sobre essa situação toda, né? É muito difícil a situação do Augusto em termos de seguir no cargo. É muito difícil. Por tudo que vem acontecendo, vou falar para vocês. Só um milagre manter o Augusto como presidente do clube. Né? São vários, e ainda tem um inquérito da Vaidbet que ainda será concluído aí mais uma semana, 10 dias, talvez. Está muito próximo do final, ainda pode ter mais desdobramentos. Tem as questões das contas não aprovadas por falta de comprovantes, falta de extratos de cartão, enfim, né? Um déficit muito alto. O Corinthians superou os 2 bilhões e 500 milhões de dívidas. Claro que isso não é só do Augusto, isso vem de geração a geração, né? São várias gerações aí endividando o clube, porque, obviamente, não existe uma responsabilidade fiscal em cima de presidente. O cara entra, faz, acontece, pega o seu boné, vai embora, segue sua vida, seu conforto, sua condição financeira. Então, assim, não é um problema do Augusto, é um problema de gestões passadas e da gestão atual também, né? E o mercado da bola com isso fica extremamente comprometido, meus amigos. Não esperem medalhão, não esperem jogadores a nível de seleção brasileira, tá? O Corinthians fará contratações, se fizer, muito modestas, jogadores livres no mercado e oportunidades de mercado. Ou seja, jogadores que venham de graça, jogadores que estejam desempregados, ou afastados dos seus clubes, ou que não estão sendo aproveitados, né, dentro dos seus times. Esse será o perfil de contratação do Corinthians. Tenham isso como uma regra. Não tem como gastar. Né? O Augusto, para tentar se manter no cargo, ele terá que refazer o planejamento para 2025. Não pode ter gastos, não pode aumentar dívida. Então, é política do pé no chão. Não pode ultrapassar nenhum limite mais. Né? Então, com isso, com esse cenário midiático, medalhão, jogador de seleção brasileira, não vem. E vamos torcer para que consigam segurar alguns titulares. Yuri Alberto, né? Que é um cara que sempre tem proposta. Tem o Breno Bidon, que é sempre muito visto no mercado internacional. Né? O Yuri vivendo uma grande fase, artilheiro do Brasil no ano passado, voltou a fazer gol, fez hat-trick contra o Inter, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, difícil segurar alguém nessas condições. E outros jogadores que, de repente, podem interessar a outros clubes. Estou falando de dois. Mas pode ter alguém que chega, olha, eu quero o Carrijo. Faz uma proposta para o Carrijo, leva. Então, o perfil de contratação será tipo Angileri. Estava afastado há 9 meses, sem jogar no clube e tal. Ninguém botava fé, o Angileri chegou e deu resultado. Veio de graça. O Carrijo deu muito certo, veio de graça. Então, é olho clínico, olho bom para contratação. Porque jogadores de nome, nesse momento, é absolutamente inviável no Sport Clube Corinthians Paulista. Tenham isso não como um desânimo, mas como uma realidade. Eu acho que não é legal criar uma falsa expectativa em cima do torcedor. Então, pelas palavras do presidente Augusto Melo ontem, não teremos nada bombástico nessa próxima janela, que começa dia 10 de julho e termina dia 2 de setembro, se eu não estou enganado. São 65 dias de janela. Obviamente, o Corinthians pode não contratar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, contrata no 10º ou não contrata. Então, vai depender muito das opções livres no mercado, sem custo,
jogadores que cheguem de graça com um salário razoável. Para manter jogadores do atual elenco, também não adianta fazer loucuras, aumentar salários, dar um aumento substancial a cada jogador, você estará aumentando as despesas e as dívidas do clube. Então, o cenário é sombrio, mas é a realidade que vivemos hoje. 8 da noite, te espero aqui no pré-jogo do 12 em Campo. Se gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê logo mais, às 20 horas. Valeu? Grande abraço a todos, excelente dia. Fiquem com a gente aqui. Tchau.